Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus, estou chegando. Oi, meu querido, olha você aí de novo. Olha, estão começando mais um Papo Sério, só que parte 2, no momento com inesquecível e especial com o nosso querido pastor Policarpo. Policarpo. É Policarpo ou Policarpo? Quebrando aqui um pouco o protocolo dos careca, né? E exibindo a minha juba. Porque é um papo cabeludo, né? Esse? Um papo cabeludo hoje, tá certo. Pastor, o senhor estava comentando sobre um papo muito interessante que está, né, em Mateus 15. Mateus? Como é que Mateus é? 15. 15, 1. Mateus capítulo 15, Uhum. Onde onde Jesus é posto à prova pelos anciãos, né? Porque é que seus discípulos lavavam as mãos. E Jesus disse: se vocês quebram a tradição, vocês quebram a lei de Deus. Vocês vêm dizer que meus discípulos quebram a tradição de vocês, que não está na lei de Moisés lavar a mão, né? Era uma tradição que os anciões inventaram. E aí ele disse: vocês estão quebrando o mandamento quando vocês não honram seus pais nem suas mães, dando para elas o básico, o necessário. E os caras estavam dando grandes ofertas para o templo, tocando trombeta, mas era tudo mentira. Eles depois iam lá e resgatavam aquela oferta, né? Para desfrutarem, enfim, daquilo que eles tinham feito uma espécie de uma falcatrua no templo, né? Mas eu falava também que Deus não negocia princípios, né? E quando ele pede para a gente orar pelas Olha quem está autoridades... aqui, pastor. Oi, beijo, pastor. Dá um beijo na menina aí. Certamente, minha filha, darei sim. Então, falando também que Deus não negocia princípios, né? Que nós não temos direito nenhum de falar mal de autoridade nenhuma, não importa o que ela pratique, né? Contra o erário público, né? Contra as leis que ele mesmo regem, né? Não está no nosso âmbito, nós não temos autoridade para falar mal deles. A nossa autoridade, sim, segundo a palavra de Deus, é tão grande que ele diz que nós temos armas poderosas em Deus para anular sofismas, né? Destruir fortalezas na mente, tá? E assim por diante. Então, eu citava um dos princípios, né, que Deus havia ordenado, que era a circuncisão. E quando a Bíblia diz que Moisés e sua esposa se hospedam em uma estalagem, certo momento o Senhor vem para matá-lo. Isso para mim era um horror. Meu Deus do céu, como é que Deus vai matar? Matando? Não é o homem, e matar quem? O homem que foi obediente a ele, retirar aquele povo do Egito, enfrentou o faraó, teve livramento, mar vermelho aberto, experimentou. Maravilha. Vê a coluna de fogo de noite, a nuvem de dia, o anjo que falava com Moisés. Meu Deus do céu! E agora Deus vai matá-lo porque Moisés quebrou um princípio. E o princípio era: ele não havia circuncidado seu filho caçula. A esposa de Moisés, ela não era judia, ela era de outro costume, de outra nação. E eles não tinham o hábito de circuncidar crianças aos 8 dias. Eles circuncidavam já adultos. Então, com essa mulher de Moisés, ele muito provavelmente ele não queria cumprir um princípio que era bíblico ou de Deus, né? Para, vamos dizer assim, ficar bem com essa esposa que era dele. Ele né? queria Que era agradar a esposa, né? Agradar a esposa, perfeito, que era a Zípora. E Deus queria matá-lo. Deus veio para matá-lo. E a mulher foi quem viu que realmente a coisa era séria e que ele ia morrer. E aí a mulher entendeu que era um princípio quebrado, foi lá, praticou o princípio, mesmo contra a vontade dela, dizendo: você é um homem sanguinário. Mas foi ela fazer aquilo e a ira do Senhor se afastou de Moisés, né? Nós sabemos também, Deus falou mais na frente, muitos e muitos anos depois, né?
com Moisés, dizendo para ele ferir a rocha. Fere a rocha, ela vai te dar água. E Moisés foi lá e feriu a rocha obedientemente, bateu com uma vara na rocha. Olha, isso é, para muita gente, para quem não crê na palavra, história de carochinha, meu irmão. Como é que você bate com um pau numa rocha e a rocha quebra? Não, a Bíblia não diz que ela quebrou, diz que ela foi apenas ferida, mas dela saiu água. E água mineral, eu brinco dizendo, saiu água mineral gelada e eu acho que vinha até com gás. Vinha até com gás, né? Que vem de baixo. Água mineral gelada com gás, irmão. E marca Saiu daquela celestial. Mineral. É, E a marca era celestial. Celestial. A vara era celestial, isso mesmo. fonte celestial, perfeito. E essa água, irmão, deu a beber 3 milhões de pessoas. Água para beber, para uso doméstico, para o gado, para tudo, enquanto eles estavam lá, né? Era muita gente também, né? Não era 1.000, Nossa. nem 500, era muita gente. Muita gente. Água em abundância. Por quê? Porque Moisés obedeceu um princípio. Vai lá e fere a rocha. Só que aconteceu do povo murmurar, segunda vez, e Moisés foi se queixar com Deus. O povo está murmurando, dizendo que ainda falta água, isso, aquilo, outro. Aí Deus falou com ele, vai lá e fala com a rocha. Fala. E ela vai te dar água de novo. Fala. Mas Moisés estava com tanta raiva do povo que foi lá e bateu na rocha pela segunda vez. E ao ferir a rocha, Deus disse para ele, você não entra na Terra Santa. Você vai ver a terra, mas você não entra. Desobediência. Por que Deus agiu assim com esse homem, irmão, que fez 99,99%? Porque Moisés quebrou um princípio. Quebrou um princípio. Entendeu, querido? Então, Sim. Moisés quebrou um princípio. E a rocha, nós vamos saber, lá aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo, aquela rocha era Cristo. Sim. Então, Sim. Moisés, quando Moisés feriu a rocha a primeira vez, era o que Deus estava dizendo, Cristo será ferido, mas será ferido uma vez só. Ele será ferido de morte. A prova disso é que quando a Bíblia diz que Jesus, estando lá na cruz, e ele dá o brado, que para muito é o brado de horror, mas foi o brado de vitória, ele diz, Pai, em tua mão entrega o meu espírito. Então um guarda veio e transpassou o coração dele com uma lança. A ponta da lança tinha mais ou menos 60 centímetros, então passou de um lado para outro, no coração. Sim. Mas tem um detalhe muito interessante, o apóstolo João escreve dizendo que daquele ferimento jorrou água e sangue. Isso. Viu? Água e sangue. Eu e você sabemos muito bem, meu irmão, que se a gente uma gota de sangue pingar num copo d'água, ela dilui. Você não consegue mais separar os glóbulos vermelhos, né, as hemácias, as plaquetas, você não consegue separar mais da água, naturalmente dizendo. No laboratório pode até ser, né? Mas naturalmente falando não pode. Porque você não consegue mais dizer o que é água, o que é sangue. Mas como é que de Cristo, naquela cruz, saiu claramente água e sangue? Foi visível água e sangue separados. Separados um do outro, é. É para que eles entendessem que aquele homem espichado naquela cruz maldita era verdadeiramente a rocha do deserto, que dele fluía água. Olha aqui. Mas tinha que vir sangue, porque a Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não poderia haver redenção. Então, a prova de que foi Deus quem fez a água jorrar de uma rocha sólida. Só o poder de Deus poderia fazer com que a água jorrasse de dentro de uma rocha sólida. Então, a Bíblia diz que daquele homem jorrou a mesma água que jorrou na rocha, jorrou de um homem. Mas aquele homem tinha que ter um sangue puro, um sangue vindo de Deus, para ser o nosso Redentor. Né? Então, irmãos, estamos falando de princípios, né? Que se nós não entendermos esses princípios e abrir a boca para ferir a autoridade, falar mal da autoridade, nós estamos incorrendo nesse mesmo perigo que Moisés incorreu. Tá vendo, Carlos? Entendeu, querido?
Eu e você podemos fazer 99%, podemos ser os ungidos, pode ser que nós tenhamos feito a maior obra para Deus, construído os maiores, sabe, irmão, edifício, prédio, comunidade, não importa, mas se cair na besteira de falar mal da autoridade, vai ruir. Uhum. Eu disse a vocês nas preliminares aqui que eu vi 3 homens de Deus aqui em Campina Grande, de 3 grandes ministérios, acabarem, quase morrerem, quase, mas assim, porque falaram mal da autoridade. Eu lembro que um membro jurídico da igreja chegaram para o pastor Bud e disseram: pastor Bud, olha, o senhor tem direito de defesa dado pela televisão. A televisão tem a obrigação de lhe dar o direito do senhor de se defender, porque estão usando o seu nome, estão falando mal do senhor todos os dias pela manhã. Eles usam o seu nome, falam o endereço da igreja, diz que o senhor é anticristo, fala que você é a besta fera. Era as piores coisas, né? As expressões mais duras diziam dele. Era o anticristo, a besta fera, e era coisa. O senhor tem direito de resposta, a televisão tem que lhe dar o direito de resposta. Nós vamos entrar com o pedido de direito de resposta, nós vamos para a justiça, né, exigir isso. E o senhor vai lá falar, diz: vou não, irmão. Não vou e nem quero. Nem vou e nem quero. Porque é o seguinte, ele dizia para nós: irmão, se eu não for um enviado de Deus, a obra que eu estou construindo, ela se acaba. Agora, se eu sou um homem de Deus, enviado por Deus, eles correm perigo. E eu peço a vocês que orem por eles. Orem por eles, irmão. Porque se eu não sou um enviado por Deus, essa obra vai acabar. Mas se eu for um homem de Deus, eles estão correndo risco de tocarem naquilo que Deus colocou na minha vida. Irmão, ele falou, aconteceu. Olha. Deixa eu pegar um outro ponto aqui, pastor. Na conversa com um irmão em Cristo que está envolvido nessas coisas de política e tal, eu falei para ele assim, né? A Bíblia diz que nós não somos deste mundo e que nós somos embaixadores do Senhor aqui nessa terra. Sim. E eu comentei com ele assim, então, falei, aqui no Brasil existe um embaixador de vários países, mas vamos pegar o americano como exemplo. Uhum. O embaixador, ele está aqui, ele está olhando tudo o que acontece no país. Só que ele não interfere em nada. Ele não dá para a imprensa nenhuma declaração, ele não faz nada. Ele simplesmente vai relatando ao país que o enviou tudo o que está acontecendo aqui. Principalmente aquilo que envolve o país que o enviou. Exato. Mesmo que seja um acordo comercial, ou mesmo que alguém falou de uma forma pejorativa sobre qualquer assunto do país dele, mas ele vai relatando, e se o pessoal der uma ordem para ele, talvez ele fale alguma coisa ou defenda. Mas o objetivo dele mesmo é estar aqui, nesse país dele, estranho, nesse país, mas a serviço do país dele. Isso, e aí eu dizia para essa pessoa a mesma coisa. Eu falei assim, olha, você é um embaixador de Cristo aqui na Terra. Uhum. O seu objetivo, ou o seu dever, não é atacar e falar dos políticos desse país que você está. Nem pode. Isso. De uma forma, demonstrando até um ódio. Né? Eu falei assim, não. Eu falei assim, se você tem algo que você não concorda com o que a liderança do país tem que fazer, você, como crente, tem que dobrar o seu joelho. Tem que dobrar o joelho e orar. Isso mesmo. Por quê? Porque conforme a palavra ainda. E você tem que ir lá contar para o seu líder lá, o presidente do seu país, né? Uhum. O que está sendo feito aqui. Isso. E uma essa pessoa falou, jamais eu dobraria meu joelho para orar por esse homem que está liderando o nosso país. Então ele nunca vai experimentar o que é vida mansa, tranquila, com piedade e respeito. Isso mesmo. Porque não terá respeito. Ele não terá respeito, irmão. Ele não terá essa vida de piedade, porque se ele está quebrando princípio, como é que ele pode chegar diante de Deus? Não sei.
Quer dizer, as orações deles, como diz na Bíblia, as orações deles não passam do teto. Não passa. Não passa. Não Não passa. passa, não. E corre o risco de culpar Deus ainda. Falta essa pessoa entender quem ela é em Cristo. Olha, nós aprendemos isso. Cristo. Nós aprendemos isso no Rema, irmão, quando a gente estuda a matéria submissão e autoridade. Eu acho interessante que esse título é muito apropriado nesta ordem. Submissão e autoridade. Não é autoridade e submissão. Porque ninguém chega à autoridade se ele não se submete, não reconhece a autoridade, né? Conhecemos aquele exemplo tremendo, né, do centurião que está com um problema de saúde de alguém na sua casa e manda chamar Jesus, né? Jesus está indo para lá e depois ele manda a ordem dizendo: olha, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Por que eles? Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. A primeira coisa que o homem diz é: eu sou submisso a uma autoridade acima de mim. O homem é um centurião, ele comanda 100 soldados. Mas ele diz: tem um acima de mim que eu me submeto a ele. Reconheço a autoridade dele. E porque eu faço isso, os 100 que estão abaixo de mim têm que me obedecer. Eu dou uma ordem para um, vai, ele vai. Eu digo para outro, vem, ele vem. E eu digo a outro servo, faz isso, e ele faz. Porque a autoridade que está sobre mim é porque eu me submeto à autoridade que está sobre mim. E aí os que estão abaixo de mim reconhecem isso. Então, submissão e autoridade. Quando alguém se submete à autoridade superior, que é Deus, então ele vai ser reconhecido por aqueles que estão ao seu redor, ou que deveriam se submeter a ele. Não é? Então, quando alguém não anda também, faltando mais uma vez, aí nesse princípio, ele não será um bom governante. Ele pode ser um tirano. Tirano. Ele vai ser um tirano, um governo tirano, como Paulo diz em Colossenses, dizendo que ele já nos tirou do império das trevas. O imperador das trevas é um governo tirano. Ele nos submetia às vontades dele, nos obrigava a viver pela vontade dele. Nós não tínhamos vontade própria, fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, como diz Efésios 2, éramos inimigos de Deus, filhos da ira como os demais. Por que filhos da ira? Porque nós não nos submetíamos a Deus. Vivendo pela carne, não havia submissão ao governo de Deus. É filhos da ira. Então, quando um cristão hoje se levanta contra qualquer autoridade e ainda diz que não faria uma coisa dessa, é como dizer para Deus: olha, o que o Senhor mandou escrever em Romanos 13, que diz que aquela pessoa que resiste à autoridade está resistindo ao próprio Deus, para mim não interessa, não. Não importa o que o Senhor disse. O que importa é o que eu penso. E aí, meu irmão, tem um ditado bem paraibano nordestino que diz assim: todo penso é torto. Tema para os bonecos, hein? É torto, né? Porque o que já é penso já é torto. O que é penso, todo penso é torto. Já diz os mais antigos aqui no Nordeste, sabe, irmão? Eu não quero andar com esses crentes tortos, não. Eu não quero andar com esses crentes tortos, não, meu filho. Quero não, cara. Olhe, longe de mim. Eu me lembro, irmão, de meu pai. Eu estou agora conseguindo, aqui, enquanto falo com vocês, tirar o sapato do pé, que estava apertado, e eu não consegui entender por que estava o sangue preso aqui. Mas vamos lá. Olha, irmão, o meu pai... Ai, Jesus amado. Meu pai sempre foi um homem muito estudioso. E ele fazia curso de teologia e vivia para cima e para baixo com os livros debaixo do braço, né? E muito estudioso. Mas meu pai era um homem esquentado demais. Ele entrava num ônibus, num coletivo, e se aqui pelo menos na Paraíba, sempre teve o trocador do ônibus, né? Ficava atrás, o motorista,
Em alguns ônibus hoje mais modernos, o próprio motorista faz as duas coisas, né? Paga passagem quando não se tem um ticket, né? Ou um crédito, né? Num cartão para o ônibus. Mas aqui ainda, por muito tempo, existia o motorista e o trocador, o cobrador, como é chamado. Então, se passava naquela roleta, aquela catraca, dentro do ônibus, e o trocador dissesse assim: eu não tenho 5 centavos para lhe dar de troco. Meu Deus do céu. Meu pai armava um barraco dentro do ônibus, meu irmão, me olha. E ele gritava e ele dizia: eu quero só desse quando você me der meu troco, porque se eu subisse aqui sem 5 centavos, você não deixava eu subir, não sei o quê. Aí é pior. Aí se alguém dissesse: não, isso é assim mesmo, isso é problema desse governo ladrão também. Aí pronto, se alguém tocasse no governo, nos políticos, aí era como se jogassem gasolina no fósforo que ele tinha na mão. Era motivo para meu pai falar de governante: não voto em nenhum safado desse, não voto em nenhum ladrão, meu título, meu voto não dou a ninguém e tal. Aí eu dizia: pai, pelo amor de Deus, pai, o senhor é crente, pai, não faça isso não fala isso, pai, pelo amor de Deus. O senhor é um crente, eu sou crente, mas não sou besta. Você acha que eu vou ignorar, meu filho, uma coisa dessa? Eu vou ignorar a situação, estão aí roubando, esse povo entra na política, e de dia para a noite já tem fazenda, já tem carro, tem não sei o quê, tem empresa. Pai, pelo amor de Deus, o senhor não é fiscal desse povo, não. Esse povo é do mundo, pai, o senhor não está aí. Então, para ensinar para eles sobre que a gente não tem que estar olhando a riqueza do ímpio, né? Como o salmista lá no Salmo 34 diz: rapaz, olha, nós não temos que observar porque o ímpio prospera, não. Invejar a prosperidade do ímpio é incorrer no risco. A Bíblia diz no Salmo 72 que Asaf, né, um dos maestros do povo de Deus, ele diz no Salmo 72, ele diz: olha, faltou pouco para eu resvalar meu pé. Porque eu via o ímpio prosperando, eu via o ímpio até abrindo a boca e maldizendo a Deus. Eu via eles rindo. É Salmo 7,3. Perdão, 7,3. Obrigado. Isso mesmo. Né? E ele diz que observava o rico, gordo, né? Não tem doença, abre a boca, esbraveja contra Deus, ri e ridiculariza as leis de Deus e vive bem. E ele diz: rapaz, eu aqui vivendo em santidade, me esforçando para ser honesto, que adiantou? Não tenho nada, né? E os caras tendem a ir muito. Aí, de repente, ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e eu atinei que os pés deles podem resvalar a qualquer hora, o meu não, porque eu quase caí, quase me desviei porque eu olhava para essas coisas. Então, eu buscava ensinar isso para meu pai, graças a Deus ele fez o rema, depois fez o rema, mudou. Aí ele mudou. E assim, né, a gente... Eu acredito que as pessoas ou ouvem ou lê a palavra e não dão lá muita atenção para a Bíblia, né? Uhum. Mas a gente tem lá em Isaías 61, o grande texto, né? Quando Jesus se apresenta, né? E eu entendo, olhando esse texto, que quando Jesus foi embora, ele repassou esse texto para a gente, não é verdade? Passou. O Espírito de Deus está sobre mim. Sim. Isso mesmo. Porque o Espírito de Deus, ele vem sobre mim para me capacitar a fazer o quê? A obra do Senhor. Isso. Né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Boas novas. Agora, eu vou ficar perdendo tempo brigando por política ou falando de política? Não, claro que não. Olha lá. Tudo isso, Jesus que disse que fazia, mas quando ele foi embora, ele deixou mais 12 Cristos, né? E aqueles 12 Cristos que ele deixou, multiplicou para milhares, depois milhões. E ele continua falando: enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Agora, eu vou me revoltar contra os cativos e os presos?
Porque esses Não. líderes que chegam a causar ira e furor em próprias pessoas que são cristãs, são esses cativos que têm que ser libertos. Verdade. Nós temos... Pois não. Não, e aí continua falando, né? E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E aí a outra atividade que também nós temos que Cristo fazia, que nós temos que fazer, que é consolar todos os tristes, todos os que choram. Eu estou brigando com um cara lá enquanto tem um outro aqui do meu lado, triste, chorando, precisando do meu conselho, do meu abraço, do meu ombro. E tem uma coisa, irmão, quando a gente se levanta para falar mal da autoridade, nós não temos autoridade nenhuma para falar em nome de Deus. A gente perde totalmente a autoridade. Você não tem autoridade para falar em nome de Deus, porque Deus é amor, e essa comissão dele para se falar dessas boas novas. Como é que você é irado, você fala mal de uma que quer falar bem agora aqui de Deus, que diz para não falar, né? Bipolar. Eu lembro do exemplo, o apóstolo Paulo está diante do Sinédrio, e aí a Bíblia diz que, de repente, ele se levanta, ele diz: irmãos, olha, eu tenho estado diante de Deus com boa consciência desde a minha mocidade. E quando ele diz isso, tenho estado diante de Deus com uma boa consciência, diz que o sumo sacerdote manda que o guarda vá lá e lhe dê um soco na cara. Enquanto Paulo está falando, esse homem chega e dá um soco na cara de Paulo, rapaz, no meio da audiência. Aí Paulo se volta assim e diz: parede branqueada, Deus vai julgar você, porque contra a lei você manda me agredir. Aí quando ele diz isso, o cara que bateu nele diz: como é que você fala assim com o sacerdote de Deus? Quando Paulo ouve que o cara era o sacerdote, aí ele disse: me perdoe, me desculpe, eu não sabia que ele era o sacerdote. Porque está escrito na lei do Senhor: jamais fale mal de uma autoridade constituída por Deus. E o cara apanhou na cara, rapaz, tomou um soco na boca, irmão, enquanto se defendia, e era inocente. Ele era inocente. Ele sabe a posição que ele tem em Cristo. Como é que Paulo depois poderia falar para os seus, sabe, irmão, pregar para as pessoas, levar boas novas aos quebrantados, né? Os quebrantados de coração? Como é que Paulo poderia falar ou escrever o que escreveu, irmão, se esse homem não tivesse a consciência do que seja a autoridade? Não é verdade? Então, hoje, eu gostaria muito, irmão, que a maioria dos meus irmãos em Cristo entendessem essas coisas. É muito perigoso falar sobre autoridade. Meu pai nunca prosperou na vida, meu pai as coisas para ele não davam certo. E a gente sabia. Minha mãe dizia: seu pai tem uma língua muito, muito afiada para falar mal de políticos. E essas coisas destroem a vida dele, entendeu? Até que ele teve consciência de que não deveria fazer essas coisas, né? Se não queria votar, não votasse, mas pelo menos não divulgasse isso, não denegrisse a imagem de ninguém, né? Nós não temos nada a ver com isso. Claro que hoje, não podemos negar, irmão, hoje nós estamos vivendo uma situação, nunca houve nesse país assim uma divulgação tão grande, né, do que faz um político, um senador, um deputado federal, né? Nunca houve. A gente, confesso, eu mesmo em particular, eu nunca quis me envolver em política, até achava também que política e religião não se misturava, mas hoje, quando leio com mais consciência a minha Bíblia, eu vejo que o apóstolo Paulo era um homem político, né? Mas não fazia politicagem. Isso. O que é ser um político? Um político é alguém que lida com o direito, né? De certa forma, exige o direito. Normalmente a gente vai eleger como nossos representantes políticos aquelas pessoas que a gente acha que são nossos porta-vozes. É muito provável que o Datena e outros comunicadores, que a gente já sabe, entrem na política. Isso é o caminho normal. Por quê? Involuntariamente, a gente se identifica com aquela pessoa que defende um direito que a gente quer, né? Que a gente acha justo, né? Celso Russomano,
O cara começou com um programa, né? Não sei o que do consumidor, a patrulha do consumidor. Pô, no dia que se candidatou, entrou. Porque todo mundo se identificava, rapaz, era o que faltava para nós. Era uma pessoa como essa que nos defenda o direito, né? Nós que não temos, não sabemos, não conhecemos nosso direito, não sabemos como buscar nosso direito. Esse cara tem que ser nosso representante. Então, normalmente, um político é alguém que vai nos representar ou nos defender, tá? Então, se a gente vai falar mal desses representantes, né, a gente vai incorrer no erro, evidentemente, que a Bíblia diz que é a gente quebrar um princípio, ou tocar naquilo que Deus instituiu, que é a autoridade que está sobre essas pessoas. Ok? A gente... Quanto falta aí, Márcio, para a gente... 10 minutos, acabei de passar para você. Então, a gente tem feito algo também aqui no Papo Sério aí com os carecas, e hoje com um cabeludo. A gente sempre liga Sabe o cabeludo. o nosso assunto para o assunto principal. Uhum. Sim. Assim, enquanto eu fico perdendo tempo falando de político, eu estou deixando de falar do Senhor. E o Márcio tem o texto bíblico que ele, como um grande evangelista, ele usa nas ruas, né? Onde fala que nós temos que sair e pregar o evangelho. Né? Ide. O ide. Então, a gente fica perdendo tempo com esse tipo de discurso, enquanto eu podia estar falando das coisas do Senhor, como nós estamos falando, ou podia estar falando do Senhor para as pessoas. Né? Então, a gente gostaria que o Márcio lesse o texto de Romanos, que a gente sempre toca. Toca nesse assunto, pastor. Eu prefiro fazer o seguinte. Há praticamente 26 anos que eu prego a salvação através da palavra de Deus pelas ruas. E em Romanos 10, 9, 10 fala sobre você passar de um estado, né, de uma vida a um estado de uma outra vida, só que santificada pela palavra de Deus. Então, como diz lá em Romanos 10, 9, 10, que todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer os seus pecados, né, pedir perdão pelos seus pecados, pelo reconhecimento, e crer que Deus ressuscitou Jesus daquela cruz, né, ele será salvo. E trazendo Jesus e o Espírito Santo para dentro, né? Eu gosto muito da passagem em João 1,12 que fala que Deus reconhece aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Ele se torna filho de Deus, né? Ele volta ao Pai, volta ao princípio, né? Ele volta aos planos do Senhor, né? Então, o DNA de Deus volta a estar dentro de novo e reativo, né, pastor? Então, eu quero ler essa passagem, porque é um momento que nós não podemos deixar em branco, como todo papo sério, a gente fala no final, Romanos 10, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é um momento de nós entregarmos a nossa vida a um Deus e tornarmos-se, voltar para casa, né, pela salvação. E é um momento de a gente entender sobre essas coisas. Eu gostaria que o pastor Policarpo pudesse falar rapidinho a respeito disso, porque é um momento importante, pastor, né? E acho que
é mais importante porque a gente conhece a Deus. Não é isso, pastor? Isso mesmo, querido. Eu queria que vocês, se pudessem, vissem comigo 2 de Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, é um texto que, nesses últimos dias, tem falado muito fortemente comigo. Eu acho que dá tempo aí da gente ler, né, e rapidinho Sim. explicar. Nós temos 4 minutos, pastor. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o 5, vai dizer assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação pelo seu reino, que vocês preguem a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por quê? O apóstolo Paulo diz: porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, as pessoas vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos, e elas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, mas enquanto isso faça o trabalho de um evangelista, cumprindo cabalmente seu ministério. Amém. Então, o apóstolo Paulo deu para Timóteo aqui um resumão de como, nos últimos dias, nós deveríamos nos comportar. Todos nós cristãos temos que temos que reconhecer, irmão, que estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Tá? Então, Paulo disse que nestes últimos dos últimos dias, algo estaria acontecendo, que era as pessoas elas não suportariam mais a sã doutrina. O que significa não suportar a sã doutrina? A sã doutrina é a própria palavra, o ensino de Deus, né? Mas por que não suportaria? Ele diz que o problema é que as pessoas estariam se ocupando, estariam ocupadas ouvindo mestres, que nesses últimos dias nós temos ouvido muito falar sobre os tais especialistas. Então, tudo que é TV dos especialistas, os especialistas estão falando, os nossos especialistas hoje à noite estão aqui para dar sua opinião. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo é mestre hoje em política, todo mundo hoje é mestre em dar a sua opinião sobre o governo atual, por exemplo, né? Então, o apóstolo Paulo, falando evidentemente pelo Espírito de Deus, diz que quando esse tempo chegasse, nós deveríamos ter muito cuidado. Por quê? Porque se nós cairmos na rede de se ocupar em dar ouvido aos mestres, a opinião de fulano, a opinião da CNN, a opinião da Globo, a opinião de qualquer outro canal aí que traz os seus famosos especialistas, vai chegar uma hora, irmão, que a gente vai estar tão encharcado dessas coisas que nós mesmos não saberemos mais falar da sã doutrina. Amém. Nós não saberemos mais fazer o que a Bíblia diz, pregar a palavra, corrigir, aproveitar as oportunidades, repreender, exortar com toda a longanimidade. Por quê? Porque nós não temos tempo para se ocupar em salvar as pessoas, em pregar a boa nova para a pessoa. Porque essa ocupação, escuta o que a palavra diz, ele diz assim no verso 4, eles se recusarão a dar ouvido à verdade porque vão se entregar às fábulas. Nosso querido, como é o nome dele aqui? Vou já me lembrar o nome dele, uns livros maravilhosos que eu estou lendo. Aqui, está na minha mão. Rick Renner. Rick Renner diz que essa palavra fábula é traduzida por mitos. No dia que eu li isso, eu digo, meu Deus, mito. Aí Deus falou comigo assim, cuidado que você está se ocupando muito com política e esquecendo a sã doutrina. Porque você poderá até falar muito sobre política, já que todo mundo está falando. Mas quando for necessário você pregar, corrigir, exortar a sã doutrina, você não terá combustível, não terá material, você não tem reserva suficiente. E nós estamos vivendo esse tempo. Então, eu queria deixar como alerta a todos os cristãos, cuidado com o que você está se ocupando. Amém. Não se ocupe com fábulas, com mitos. Vai acabar. O presidente é um mito. A Bíblia está dizendo, é uma fábula e é coisa que passa. A palavra não passa. Amém, querido? Amém. O governo de Deus não passa. Então, nós temos que ficar com o que a palavra diz.
Muito obrigado pela tua presença, pastor. Foi uma querido, bênção. Nós eu que estamos agradeço. encerrando. Nós temos segundos só. E olha, você mora no nosso coração. Muito obrigado, viu, pastor Carlos, pastor Policarpo. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que Amém. agradeço. Foi muito bom estar com vocês, viu? Se prepare que nós vamos chamar depois um outro dia, hein?